Caião, é o seguinte, uma mulher escreve para você, Caifás. Estou trabalhando há 6 anos com uma chefe opressora que não muda mesmo. Estou cuidando da minha mãe com Alzheimer também. Mas eu estou com medo de tomar o passo de deixar o meu emprego. Eu assisto seus vídeos, principalmente o Caminho do Discípulo. Amo o Senhor e minha fé em Deus, como o Senhor falou hoje. Mas por muito pouco, a minha chefe me humilha e vejo nela uma pessoa má, sabe? Ou seja, eu jogo pérolas aos porcos, Caio. Mas eu preciso trabalhar. O que eu faço, Caio? Me ajuda. Olha, minha filha, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo no qual não dá para abrir mão de emprego se a gente não tiver outro. Não dá. Não dá. Porque você não pode passar fome. E a sua mãezinha com Alzheimer precisa de todo o recurso que você tenha para que ela seja bem cuidada. Infelizmente, às vezes a gente tem que ler Pedro para aguentar o tranco, né? Porque se você ler aqui na Epístola de Pedro, ele fala justamente sobre gente que muitas vezes vive a situação na qual você está vivendo e sofrendo terrivelmente. Quando ele diz no capítulo 2, do verso 11 em diante, ele diz: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos pagãos, para que naquilo que falam contra vós outros, como se fosseis malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, venham a glorificar a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. É claro, eles viviam num regime, no mínimo, autocrático e frequentemente despótico, tirânico, não era democracia. Se fosse hoje em dia, ele diria: sujeitai-vos à Constituição e não às instituições humanas, seja o rei, seja o soberano, ou as autoridades como autoridades. Não. Essas autoridades, num regime democrático, só devem ser obedecidas se elas próprias estiverem obedecendo a lei maior que nos rege no nosso pacto social, que é a Constituição. Assim é na democracia. Nos dias de Pedro era a tirania despótica. Então a gente tem que saber ler. E crente não sabe ler. Para ele é tudo igual. Eu não estou sob Nero ou sob Calígula. Embora haja um Nero e um Calígula aqui, mas eu tenho o direito de enfrentá-lo toda vez que ele for contra a Constituição, que é o que é soberano sobre ele e sobre todos nós nesse pacto social. Porque essa é a vontade de Deus. Aí ele prossegue e ele vai falando das submissões que às vezes a gente tem que ter aos senhores, aos que têm mais poder do que nós, no caso, a sua patroa ruim. Não somente aos patrões bons e cordatos, mas também a esses perversos. Porque se você fizer isso, e dizendo: meu Deus, essa mulher é perversa, eu preciso desse emprego, eu preciso viver, e eu entrego essa relação a ti, eu vou fazer o melhor que eu puder nesse trabalho, e vou fazer por tua causa, vou fazer por ti, e vou fazer por amor à minha mãe, eu vou fazer.
sofrendo a injustiça, mas eu vou manter a minha consciência limpa diante de Deus, praticando o Evangelho. Porque que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Nenhuma. Se eu estou fazendo coisa errada e sou punido, eu não tenho que ficar dizendo: ai, meu Deus, me dá paciência. Foi você que criou a sentença que caiu sobre você. No entanto, ele diz: quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso sim se transforma naturalmente num culto a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, para que também Cristo, que sofreu em vosso lugar, pois também Cristo, que sofreu em vosso lugar, deixou o exemplo para que vocês aprendam a seguir também nessas horas tão ruins os seus passos, na hora do ultraje, na hora dos maus tratos, na hora das ameaças. Entreguem-se àquele que julga retamente e que carregou sobre ele mesmo, no madeiro, todas essas angústias e dores da nossa relação mortal na vida, porque antes vocês eram os desgarrados, agora vocês foram convertidos ao pastor e bispo das vossas almas, que é Cristo Jesus, o Senhor. Então, minha querida, eu só tenho para lhe dizer isto. Considerando que é uma democracia, você tem a justiça do trabalho, você tem várias coisas. Se você apelar, por exemplo, para a justiça do trabalho, você tem que vir toda bem forrada de elementos probáticos que consubstanciem a sua denúncia. Porque, do contrário, vai ser pior a emenda do que o soneto. Você só vai perder o emprego. E pode até perder por justa causa. E arranjar um emprego, um trabalho, está difícil até arranjar trabalho. Quanto mais arranjar emprego, que é o que você tem. Eu, se fosse você, esperava. Próximo ano vai passar, vai ser um ano difícil, um ano de mais inflação, de juros altos, de comida cara. Só Deus sabe o que vai acontecer no próximo ano. Mas, do ponto de vista das análises econômicas, o que nos aguarda num ano de política, onde pouca gente trabalha e os políticos se dedicam completamente às cabalas, aos arranjos, às mentiras organizacionais, aos arranjos de momento que vão ser quebrados logo adiante. Isso é mais um tempo perdido. Num ano de polarização, de ódios, não há como a gente produzir fartura, nem prosperidade, em meio a guerras de ódio. Uma casa dividida não subsiste. Um país dividido não subsiste. Quem insistir na divisão vai estar insistindo na falência. Quem quiser alguma coisa melhor, tente ajudar escolhendo algo que não seja tão radicalmente polarizado, porque só o esgotamento dessa polarização pode nos conseguir e nos levar a um estado de equilíbrio produtivo, como nação e como indivíduos. E é isso que precisamos, é isso que quero. Por isso eu digo a você, você já aguentou 6 anos, aguente o 7º, aguente o 7º, e vamos ver como as coisas ficam em 2023.
Às vezes há uma mudança de governo, em 2, 3 meses muda tudo. Porque muito do que está nos acontecendo e dos boicotes que nós estamos sofrendo, alguns são auto-boicotes do próprio governo, desse regime que tem vocação ditatorial, e são os boicotes internacionais a nós, que desejamos boicotar a terra, o meio ambiente, tudo, e que não estamos nem aí para ninguém, aí sofremos boicotes. Ao invés de recebermos misericórdia, compaixão e ajuda, nós estamos começando a receber juízo pelo comportamento que tivemos nos últimos 3 anos, especialmente. Então, espera mais um pouco. Pode ser que venha alguém aí equilibrado. E se for uma pessoa equilibrada, em 3, 4 meses o país pode mudar. Investimentos estrangeiros podem voltar, recursos podem vir, novos empregos podem se abrir. Eu tenho a firme convicção de que um governo equilibrado pode fazer esse país dar uma acelerada nos próximos 4, 5 anos, numa direção na qual a gente já podia ter evoluído há muito tempo. Nos últimos 10 anos nós perdemos tempo demais e não dá mais para perder, não dá nem mais para fazer apostas em nenhum dos polos. É melhor a gente buscar uma alternativa que não tenha marcas, o mínimo possível. Sem marcas é impossível, mas o mínimo de marcas para a gente ter mais favor por parte daqueles que de fora do mundo olham para nós, porque nós não somos apenas um país, nós somos um conjunto global, fazemos parte de uma sociedade global e que não vai voltar atrás por causa de nenhum nacionalismo, xenofobia ou qualquer ataque de pelanca étnica e supremacista. Não vai ter retorno. É daí para frente. Pode haver alguns lugares ensaiando ditaduras, mas elas não prosseguirão. Então você, minha filha, tem essa esperança, aguarde mais um ano e, quem sabe, até março, abril de 2023, você possa ter uma outra situação na vida. É assim que eu espero, em seu favor. Agora, se acontecer um milagre de você ver uma oportunidade de trabalho justo e de emprego minimamente razoável, como é o seu, do ponto de vista financeiro, pegue, mas não pule sem paraquedas desse avião, porque você pode se esborrachar no chão. Tá bom, minha filhinha? Um beijo, querida.